Então, vamos estar dando início aqui à aula. Hoje nós vamos falar sobre ângulos. Então, nós vamos começar com o aspecto fundamental dos ângulos. Depois a gente vai ver como calcula os ângulos. E aí nós vamos ver depois a relação entre ângulos e triângulos, tá? Então, vamos começar pela revisão básica de ângulos. Bom, ângulo ele é uma região convexa do plano, delimitada por duas semirretas de mesma origem e não opostas, tá? Então, aqui o ângulo é essa região compreendida entre duas retas. Bom, o ângulo é a região inteira, tá, pessoal? Então, por exemplo, o ângulo permanece aqui, qualquer região após o comprimento dessas retas continua formando o ângulo, tá? Mas para representação, geralmente nós colocamos aqui no cantinho, só para deixar bonitinho aí. Quais são os elementos do ângulo? São os lados, que é o lado, nesse caso aqui é o VB e o VA, que são os lados referentes aí às semirretas, o vértice, que é esse ponto aqui importante. Na nomenclatura, geralmente, nós vamos indicar o seguinte: o ângulo ele pode ser indicado simplesmente pela letra do vértice, tá bom? Isso aqui é a nomenclatura do ângulo, tá? Pode também ser indicado pelos três pontos que aparecem, por exemplo, A, VB, e no meio, tá? No meio é o vértice principal do ângulo. Por que isso é importante frisar para vocês essa parte? Por causa do seguinte, ó. Imaginem a seguinte a ilustração de um ângulo formado da seguinte maneira. Se ao invés de ter duas semirretas, nós tivermos duas retas concorrentes, a gente pode ter, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, ó, ponto A, ponto B, colocar aqui o ponto C e aqui o ponto D, tá? E aqui vai ser o vértice V. Então, por exemplo, ó, o ângulo indicado por V não vai ser uma boa escolha para ângulo. Por quê? Porque o V, ele, nesse caso aqui, ele pode representar quaisquer um desses quatro ângulos que podem aparecer aqui. Então, por exemplo, se eu quero indicar a medida do ângulo desse ângulo X, aí é melhor eu indicar o AVB, ou indicar simplesmente por uma letra X, tá? Se eu quisesse esse ângulo de cima aqui, o Y, eu faria o AV, que é o ângulo, o ponto central, e o D, tá? Aí teria esse ângulo aqui. Então, eu vou formar o V aqui com as nomenclaturas. DVC, tá bom? Lembre-se que DVC vai ser a mesma coisa de CDV, CVD, vai dar o mesmo que o ângulo Z. E esse ângulo de baixo aqui, que eu chamar ele de W, ele é o ângulo B, vértice C, tá? Que também é igual, tá, gente? Só para a ordem aqui a ordem em que você coloca o primeiro e o último aqui não importa, tá? Bom, mas isso aqui é a notação trivial de ângulos, coisa que vocês já sabem. Porém, na hora do cálculo, como eu mencionei na aula passada sobre equações, eu falei para vocês que tudo recai em equação, que a gente precisa aprender muita equação na matemática, porque todas as coisas em matemática e física, quando se trata de análise numérica, a gente usa equação, né? Análise quantitativa usa equação. Então, a mesma coisa acontece com o estudo dos ângulos. O primeiro estudo de ângulos que nós temos é chamado de ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma deles é 90, isto é, quando a soma de alfa mais beta é 90. Exemplo, o 20 e o 70 são ângulos complementares porque a soma deles é 90 graus. Então, a representação geométrica do ângulo de 90 vai ser dada dessa maneira aqui, ó, em que vai aparecer aqui no cantinho, tá? O ângulo de 90 graus para indicar que aqui é 90. E aí, geralmente, vai estar associado isso aqui. Duas equações, como vocês podem ver nesse exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente vai fazer agora. Então, pegando esse gancho dos ângulos complementares, tá? Como que eu resolvo essa equação? A soma desses dois ângulos que aparecem aqui tem que ser igual ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. Então, nós temos que 2x mais 45 mais x mais 15, isso tem que ser igual a 90 graus. Tá? Aí eu vou pegar aqui, somar desse lado, ó, 2x mais x é 3x, 45 mais 15 é 60. Próximo passo, nós vamos passar o 60 para o outro lado, subtraindo.
90 menos 60, o resultado vai dar 30. E aí, vamos passar aí o 3 dividindo. Então, x é igual a 30 dividido por 3, e 30 dividido por 3 dá 10. Isso significa dizer que o x vale 10, tá? Se eu quiser saber o valor do ângulo, eu venho aqui substituir o 10. Ó. Ficaria 10 mais 15, que dá 25 graus. Do outro lado, eu teria aqui 2 vezes 10, né, que dá 20, mais 45, que dá 60 graus. 60 mais 65, tá? Deixa eu parar aqui. 65 graus, tá? 65 mais 25, 90. Então, aqui é relação de equação com ângulos aí que a gente pode estar utilizando. A segunda definição de ângulos é a soma, a segunda definição para cálculo de ângulos é chamado de ângulos suplementares. Isso ocorre quando a medida da soma é igual a 180, isto é, quando eu somo os dois ângulos, o resultado dá 180. Exemplo, 130 mais 50, 180. Então, 130 e 50 são ângulos suplementares. Na prática, né, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os ângulos, montar a equação, ó, pegar o primeiro ângulo, 2x mais 15, e somar com o segundo ângulo, nesse caso, 3x menos 25, e isso aqui tem que ser igual a 180, porque eles são ângulos, a soma desses dois ângulos vai completar a meia volta, que é equivalente a 180 graus. Aqui o processo é o mesmo. 2 mais 3 dá 5, então fica 5x. 15 menos 25 dá menos 10, igual a 180. Passa o 10 para o outro lado, somando agora. Então, nós vamos ter 180 mais 10, que dá 190. Então, 5x é igual a 190. E aí é só passar o 5 dividindo. X é igual a 190 dividido para 5. Aí é só dividir, ó, 190 dividido para 5. 19 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Vão sobrar 4. Baixo 0. 40 dividido para 5 dá 8. 8 vezes 5 vai dar 40. E aí não sobra nada. Portanto, 192 dividido para 5, 38 graus. Aí chegamos ao final da conta, tá? Aqui é para cálculo X. Se eu quiser saber o valor do ângulo, eu substituo aqui e efetuo a operação, tá? Depois eu posso tirar aí a prova real para saber se o resultado dá 180, tá bom? Terceira regra de ângulos é chamada de ângulos opostos pelo vértice, tá? São ângulos que ocorrem da seguinte maneira, ó. Por exemplo, esse aqui. Ângulos opostos pelo vértice ele tem uma propriedade bem interessante. Por exemplo, se aqui vale 15 graus, esse ângulo que é o oposto pelo vértice desse aqui também vale 15 graus. Mas na prática, dificilmente a gente usa assim, né? Por igualdade, fácil assim. Geralmente vai cair dessa maneira aqui, com equações, ó. Esse ângulo, ele é o oposto desse aqui. Vejam que eles não são 90 graus e eles não formam um ângulo de 180, eles são opostos pelo vértice. Então, significa dizer que eles têm a mesma medida, isto é, 3x mais 25 graus, isso aqui é igual a 55 graus, tá? Então, fica a dica aí de como resolver. Agora é só fazer a mesma regra da equação que a gente viu ontem e está vendo agora, tá? Letra de um lado e o que não tem letra do outro, mudando o sinal. 25 vai passar para o outro lado subtraindo. 55 menos 25 dá 30. Portanto, x vale 10, né? Porque 3 vezes 10, 30. Então, x vale 10 graus, tá? Pode fazer, ó. 10 vezes 3, 30. 30 mais 25, 55, tá? Então, os dois terão a mesma medida. Quarta propriedade é a propriedade da bissetriz de um ângulo. Bissetriz é uma reta, uma semi-reta, com origem do vértice desse ângulo, e que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais. Isso na prática vai ser o quê? Você vai ter um determinado ângulo, tá? Um ângulo aqui, por exemplo, um ângulo de 30 graus. E quando você passa essa reta chamada de bissetriz, ele vai cortar o ângulo ao meio. Então, ele vai ter 15 de um lado, 15 do outro. Porém, nos exercícios, geralmente caem da seguinte maneira. Ó. Calcular o valor de x aqui nessa equação.
Ele diz que VS, tá, é a reta bissetriz, é uma bissetriz. Então, como que eu faço para descobrir o valor do x? Simples, eu pego o primeiro ângulo. A ordem com que você vai pegar o ângulo não importa, tá? O resultado é o mesmo, tá bom? O que muda é a forma como você resolve, mas o resultado tem que ser o mesmo, tá? Então, um é igual ao outro. Aqui não é para somar, não é esse mais esse igual a 90, igual a 180, é um igual ao outro, tá? Aí o processo de solução é aquele básico, letra de um lado, número do outro. Trocando de lado, você muda o sinal, muda a operação. Vamos somar todo mundo aqui, 4x é igual a 40, portanto, x vai ser igual a 10, porque 40 dividido por 4, 10. Aí descobrimos o valor de x, tá? Se eu quiser descobrir o valor do ângulo, eu substituo aqui, ó, por exemplo, 35 menos x é 35 menos 10, que dá 25. Aqui embaixo tem que dar 25 também, ó. X é 10, então 3 vezes 10 é 30, menos 5, 25, tá? Eles têm que bater o resultado, pois eles são ângulos iguais, tá? Se desse um diferente do outro, se você fizesse isso aí, então, ou você errou na conta, ou eles não eram uma bissetriz, tá? Mas é mais fácil a gente errar a conta do que isso não ocorrer. E para fechar essa parte de ângulos, a gente vai falar sobre retas paralelas que são cortadas por uma transversal. Se a questão informar para a gente que as retas são paralelas, tem umas propriedades bem bacanas que podem ser utilizadas. Por exemplo, determinado ângulo alfa aqui, a gente vai ter, por exemplo, que esse ângulo aqui também é o ângulo alfa. Por que eles são iguais? Porque esses ângulos aqui são opostos pelo vértice. Então, se esse é alfa, esse aqui também é alfa. Em contrapartida, aqui, pessoal, ó, vai ser beta também. E mais do que isso, ó, esse ângulo beta aqui, ó, é igual a esse ângulo alfa. Então, nesse caso aqui, ó, esses 4 ângulos que eu estou mostrando aqui, eles são 4 ângulos iguais. E mais do que isso, se eu dissesse que esse ângulo é o ângulo x, esse aqui também seria x, esse aqui seria x, porque ele seria correspondente deste, e esse aqui seria x, porque ele é correspondente desse, tá? Ou a gente pode dizer, ó, ângulos alternos internos e ângulos alternos externos, que é uma nomenclatura que a gente aprende no 8º ano. Mas, no final das contas, a gente precisa fazer isso daqui, ó. Determinar o valor de x nessas equações. Observem, esse ângulo aqui, ó, ele é correspondente desse aqui, ó. Então, aqui eu posso dizer que esse ângulo também é x mais 15, tá? E agora esse é o oposto desse, portanto, eu posso concluir que 2x menos 20 é igual a x mais 15. Aí eu vou fazer o que para poder resolver? Letra de um lado, número do outro. Então, 2x menos x é igual a 15 mais 20, tá? Observe a mudança do sinal. 2x menos x dá x, 15 mais 20 dá 35. Então, o ângulo, o valor de x é 35, tá? Então, aí eu tenho o valor de x. Analogamente, a gente pode resolver essa aqui. Só que aqui a gente tem que ter um cuidado muito importante, ó. Esse ângulozinho aqui, ó, ele é correspondente desse aqui, ó. E agora, ó, observem que eles não são opostos pelo vértice. Na verdade, são um do lado do outro. Então, quando eles estão um do lado do outro, aí a regra é do ângulo, ó, suplementar. A soma é 180 graus. Então, é isso que a gente vai utilizar aqui e agora. Ó. Então, eu sei que 2x menos 10 mais x menos 20 tem que ser igual a 180. Agora, porque eles não são opostos pelo vértice, ou seja, eles não são iguais, eles são, quando somados, eles são iguais a 180. Fazendo aqui o cálculo, nós teremos, ó, 2x mais x, vamos passar o 10 e o 20 para o outro lado, mudando o sinal deles, tá? Vai ficar mais 10 e mais 20. Somando aqui, teremos que 3x é igual a 210. Passando 3 dividindo, 210 dividido por 3 dá 70. Então, x aqui vale 70 graus. Pronto. Resolvemos mais uma questão aí, utilizando as definições dessa aula, tá? O item C, agora que a gente vai fazer, ela é uma questão interessante,
Porque precisa de uma certa sacada para resolver ela. E como é que nós vamos resolver essa sacada? Ó, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Primeiro, nós vamos passar uma reta aqui. Tá? Nós vamos fazer um alongamento dessa reta para cá. E nós vamos fazer um alongamento dessa reta para cá. Ó. Deixa eu terminar aqui. Olha só. E aí, pessoal, vocês vão perceber o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele é o mesmo desse ângulo aqui. E esse ângulo de 25, ó, ele é o mesmo desse ângulo aqui, ó. O de 25 é esse. Então, pelo alongamento das retas, ele vai estar aqui. E o de 30 vai estar aqui. Então, significa dizer, ó, que aqui é 25, aqui é 30 e aqui é 25, tá? E qual que é a importância disso, né? A importância disso é que eu posso dizer que o x é 25 mais 30. Ou seja, o x vale 55. Só utilizando comparação, a gente consegue chegar no resultado do ângulo x. Ok? Bom, essa foi a parte de ângulos, tá? Agora, de ângulos, só ângulos sozinhos, isolados. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês sobre o teorema angular de Tales. Agora a gente vai ver os ângulos com triângulos, tá? E aí nós temos duas coisas importantes nos ângulos com triângulos. A primeira delas é o seguinte: a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Isso é muito importante por conta do seguinte, ó. A gente, por exemplo, tem muitas questões que a gente precisa calcular o valor de x ou o valor de um ângulo específico sem saber os valores dos três ângulos. Então, o que a gente faz? A gente monta a equação, lembrando que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo, dentro da geometria, claro, euclidiana, é igual a 180 graus. E agora é só a gente resolver a equação. Ó. X mais x dá 2x, 65 mais 25 vai dar 90. Então, nós vamos passar o 90 para o outro lado, subtraindo. Então, 2x é igual a 180 menos 90. O resultado vai dar 90, então 2x é igual a 90. E aí, passo 2 dividindo. 90 dividido por 2, 45. Ou seja, a soma dos ângulos de um triângulo, dos ângulos internos, tá, gente? De um triângulo é 180. Então, a gente pode utilizar isso para resolver equações que envolvam os ângulos internos de um triângulo, tá? Simples assim. O segundo teorema é o teorema do ângulo externo. E o que diz o teorema do ângulo externo? O teorema do ângulo externo fala o seguinte: a medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das outras duas medidas dos ângulos que não estão adjacentes a ele. Então, por exemplo, esse ângulo aqui é igual à soma desses outros dois ângulos, tá? Então, como que eu faço para aplicar isso num exercício? No exercício, nós aplicamos essa definição, essa regra, dessa maneira aqui, ó. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui. Então, por esse exemplo, esse ângulo externo, que é 2x menos 15 graus, ele é igual a esses dois ângulos internos, 65 mais x, né? Seria o alfa mais beta. Agora é só resolver a questão. 2x, eu passo o x para cá negativo, 65 e passo o 15 para lá positivo. Então, 2x menos x dá x, 65 mais 15 dá 80. Encontramos aí o valor do x. Só utilizando a regra do teorema do ângulo externo. Então, para triângulos, nós temos o teorema angular, a soma dos ângulos é sempre igual a 180, e temos o teorema do ângulo externo. O ângulo externo é a soma dos outros dois ângulos de qualquer triângulo, tá? Lembrando que não pode ser esse ângulo aqui, porque ele é o mesmo correspondente do ângulo externo, tá bom? Então, fica aí mais dois teoreminhas aí. Próximo passo agora é a gente verificar, por exemplo,
Deixa eu ver aqui. Nós verificarmos... Vamos fazer outra questão aqui. Uma que é bem diferente. Vai usar essas regras, mas ela está com uma forma diferente dessas outras duas que eu mostrei para vocês. Ó. Essa aqui. Vejam o seguinte. Essa questão não dá nenhum ângulo de dentro, tá? Mas observe, ó, a gente quer saber o valor de x aqui, que é o ângulo externo. Então, eu preciso descobrir quem que é esse ângulo e quem que é esse ângulo aqui. Vamos começar por esse, ó. Como esse ângulo e esse ângulo são opostos pelo vértice, então eu posso dizer que esse ângulo aqui é de 20 graus. Esse ângulo não é o oposto desse aqui, mas eu sei que esse mais esse é 180. Então, eu sei que esse ângulo tem que ser 95. Por quê? Porque 95 mais 85, 180. E daí eu posso dizer que o x ele é igual à soma dos outros dois ângulos de dentro, tá? 95 mais 20. Então, o ângulo x vai ser igual a 115. Aí eu obtenho o valor do ângulo x, do ângulo externo x, sem a necessidade de descobrir os três ângulos de dentro, tá? Só usando o teorema do ângulo externo, tá bom? Sem enrolação, vamos para mais uma questão, ou melhor, vamos para mais uma parte, né? A gente acabou de ver a parte dos triângulos, tá? Agora a gente vai ver, deixa eu pegar aqui, mostrar aqui para vocês. Coloca essa questão aí, Kennedy, na prova. Teu fone tá alto, hein, cara? Teu microfone até baixar aqui. Tá alto? Bastante alto. Foi mal. Não se preocupe, as questões serão parecidas com essa, tá? Então, não se preocupem não, que as questões serão bem parecidas. Vai ser parecida, mas 1000 vezes mais difícil, né? Não, cara. Ô, Kennedy, vai poder levar a calculadora na prova? Não, 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 eu acho que Fala com a Nilza lá. Vocês é que tem que pedir lá. Eu tô fora. Bom, dando continuidade, nós vamos falar sobre o Teorema de Tales, tá? Agora, para a gente encerrar a aula de hoje. Então, a gente já viu, ó, ângulos de um modo geral, tá? Conceito de ângulos e como a gente usa as definições de ângulos para poder resolver problemas com ângulos. Acabamos de ver agora os teoremas de ângulos envolvendo triângulos, tá? Do teorema angular e do ângulo externo. E agora a gente vai ver o teorema de Tales. E o que diz o teorema de Tales? O teorema de Tales ele é um teorema bem interessante, que é o seguinte. Por um feixe de retas paralelas, quando essas retas são cortadas por transversais, os segmentos que aparecem nessas retas, eles são proporcionais. Mas o que isso tem a ver com triângulos e ângulos que a gente acabou de ver? Isso tem a ver por conta das semelhanças de ângulos que os triângulos obtêm, que os ângulos têm. Que os triângulos têm a partir dos ângulos. Então, uma consequência que tem todo um conhecimento que vai crescendo, que a gente estudou isso, mas claro que eu não vou fazer passo a passo aqui, porque isso aqui é uma revisão, então a gente não precisa fazer toda aquela construção de mostrar que os triângulos eles são iguais e tal. A gente já sabe que os teoremas funcionam, né? A gente acabou de resolver aqui, e agora a gente vai verificar o teorema de Tales. Na prática, o teorema de Tales é o seguinte, ó, se esse aqui vale x, esse pedaço vale y, se esse pedaço vale z e esse pedaço vale w, então eu posso dizer que x sobre y é igual a z sobre w, tá? E aí eu multiplico cruzado, resolvo a conta. Analogamente, se eu tenho teorema da bissetriz, que eu tenho um triângulo em que esse ângulo aqui ele é dividido ao meio, né? Esse aqui é uma bissetriz, então eu sei que esse lado sobre esse lado é igual a esse lado sobre esse lado aqui. Então, eu multiplico cruzado, pronto, resolvo a questão. Então, praticamente, o teorema de Tales, a gente vai ter, claro, que fazer algumas interpretações, ter cuidado na hora de fazer os cálculos, mas ele praticamente você monta as frações e multiplica cruzado, e vocês vão ver isso agora, tá? Então, Tales conseguiu provar que esses segmentos gerados, eles são proporcionais. Vamos fazer uma questão agora, tá? A primeira questão é essa aqui. Calcule o valor de x em cada figura e tal, sabendo que isso aqui são retas paralelas. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos montar a regra. É bem simples. Ó.
esse sobre esse, então 2x mais 1 sobre 6 é igual a 3x sobre 8. Como que resolve? Multiplica cruzado, tá? Então, vai ficar 6 vezes 3x, que é 18, né? Deixa eu colocar o resultado aí. Então, 6 vezes 3 dá 18, então fica 18x igual 8 vezes 2, 16, fica 16x, só que tem que multiplicar por 1 também, tá? Então, 8 vezes 1, 8. Então, vai ficar mais 8. Passo 16 para cá. Então, 18x menos 16x é igual a 8. Subtraindo fica 2. 2x é igual a 8. Então, x vale 4. Por quê? 4 vezes 2, 8. Então, o problema se resume no quê? Eu interpretar isso aqui, montando as frações, multiplicando cruzado e resolvendo a equação. Simples assim. Vamos fazer outro exemplo agora para vocês verem como é tranquilo, tá? Então, olha só essa questão aqui. Temos a mesma configuração, só que agora as retas paralelas elas estão na vertical ao invés de estarem na horizontal. O procedimento é o mesmo, tá? Você pode escrever aqui, ó, 10 sobre x mais 5 igual a 15 sobre 2x mais 4. Pronto. Multiplica cruzado. Teremos 15x mais 5 vezes 15 vai dar 75, igual 2x mais 4 vezes 10, ou seja, 20x mais 40. Então, nós teremos 15x, vamos passar o 20 para cá, ele vai vir negativo, então vai ficar menos 20x, e o 75 vai passar para lá negativo também. Fazendo as subtrações, teremos menos 5x igual a menos 35. Vamos multiplicar por menos 1 para tirar o sinal de menos. Então, 5x é igual a 35. Passamos o 5 dividindo. Então, x é igual a 35 sobre 5. E 35 dividido por 5. Opa, peraí. 35 dividido por 5, 7. Aí acabou a questão. Então, apesar de serem questões, talvez, de um nível mais avançado, vocês precisam perceber que o procedimento de tudo isso que a gente tem feito até agora, ó, segue o mesmo roteiro, tá? Verificar igualdades, montar a equação e resolver. É claro que não se resume só a isso, tem muitas outras coisas por trás desses conteúdos, tá? Mas aí esse aprofundamento a gente vai ter nas nossas aulas de manhã normalmente, tá? No decorrer do bimestre, tá bom? Então, pessoal, a gente vai encerrar a aula por aqui, tá? Eu vou passar 3 atividades igual ontem. Quem não fez as atividades de ontem, faça, tá bom? Deixa eu terminar de gravar aqui.